Seguinte, vejam só a história que chegou agora pra gente. Vem pra mim, por favor. Um rapaz é procurado pela polícia por ter mandado matar o próprio pai. O Frank Diogo, pode pôr a foto dele aqui, por favor. O Frank Diogo vivia brigando com o pai por causa de uma fazenda. O Frank teria crescido os olhos nessa propriedade e ele queria muito. Segundo as investigações da polícia, o Frank, quando soube que o pai era dono de toda aquela fazenda sozinho, o Frank teria ficado com o olho gordo e falado assim, não, essa fazenda aí é muito melhor ter o dinheiro no bolso para comprar outra coisa, para usar esse dinheiro de outra forma, do que manter essa fazenda. Aí o Frank ganha essa propriedade do pai. Quando o pai dá para o Frank essa fazenda, o que o Frank quer fazer? Quer vender a fazenda. Só que o pai diz o seguinte, não, Frank, eu gosto dessa fazenda, eu estou dando para você para que você possa usar essa fazenda para ganhar dinheiro com ela e não vendê-la para ganhar dinheiro. Só que quando o avô do Frank descobre que o menino também tinha essa ideia de vender a fazenda, o avô do Frank fala o seguinte para o pai dele, olha, melhor coisa que você tem a fazer é o exame de DNA. Antes de você passar de uma vez por todas essa fazenda para o nome do Frank, meu filho, faça o exame de DNA. Quando o Frank ouve essa conversa de que o exame de DNA estava prestes a ser feito, ele, segundo a polícia, teria bolado o plano fatal. Acompanhe comigo a reportagem. Ainda é difícil para Edmar acreditar que o irmão mais novo está envolvido na morte do pai. Tratava ele muito bem, com muito amor e carinho, onde assim, até exagerava nos elogios com que ele fazia pelo filho, quanto ele amava o filho. E agora descobri, depois de tudo isso, que ele foi quem planejou e quem executou a morte do próprio pai. Edmar, que mora em São Paulo, diz que ficou sabendo do que tinha acontecido com o pai no dia seguinte, quando o irmão Frank entrou em contato com a família. O Frank entrou em contato com a minha irmã mais velha, que é com quem ele tinha mais relação, dizendo que o nosso pai tinha desaparecido da chácara. E no dia anterior, por volta entre 10 e 11 horas da noite, ele chegou na chácara e não o encontrou, nem ele, nem a caminhonete. Frank Diogo, de 22 anos, é apontado como o responsável pela morte do pai, José Aparecido Diogo, conhecido como Zezinho, de 72 anos. A vítima foi encontrada morta em Santa Fé de Goiás. Foi um pescador que achou o corpo dentro de um rio com sinais de violência e amarrado com pedras. O laudo do exame do IML determinou morte por asfixia por afogamento. E esse detalhe do amarrado chama a atenção da polícia nesse momento, é a habilidade da pessoa que a amarrou. Inclusive, eles veem muita característica com nós de pessoas que convivem na fazenda, que amarram gado para tirar leite, essas coisas. Então, esse detalhe também chamou bastante atenção da polícia, essa habilidade da pessoa amarrada e o corpo muito machucado. Frank chegou a participar das buscas e esteve no velório do pai. Mas, segundo a família, muitas das informações que Frank repassava não pareciam ser reais. E a mudança de comportamento dele também começou a chamar a atenção dos irmãos, que passaram a pensar que Frank poderia estar mentindo. Perguntamos e ele sempre falando isso. Não, ele deve estar com alguma confusão, algum rolo, algum evento social que ele saiu e não avisou a gente. A família também desconfiou da demora para Frank procurar a polícia e a presença de um advogado criminalista desde o início auxiliando Frank. Passado algumas horas e a gente com essa interação e eles não encontrando o meu pai e aumentando assim a preocupação, ele nos liga informando que já estava acompanhado de uma advogada criminal para ajudar nas buscas. Nós não entendemos exatamente o porquê de uma advogada criminal, uma vez que somos vítimas. José teve 2 relacionamentos. Em um primeiro casamento, 3 filhos. E Frank, o filho mais novo desta última relação. Os filhos ainda lembram que Frank sempre foi muito amado pelo pai e o jovem morava com José. Nos últimos tempos, pai e filho estavam tendo alguns atritos devido a um terreno que José deu a Frank e o filho queria vender, mas o pai não concordava.
Os familiares acreditam que o crime teria sido motivado por esta herança. Os filhos foram informados por moradores da cidade que o pai desconfiava da paternidade e estaria disposto a fazer um exame de DNA. Edmar diz que esta também pode ter sido uma das motivações de Frank. Não conseguimos pensar em outro motivo a não ser herança, porque amor não faltou para ele, a atenção do meu pai para ele, as vontades todas deles feitas. Não existe outra variável que possa nos indicar pensar diferente disso. Frank fugiu quando a polícia decretou a prisão de 3 suspeitos que indicaram ele como mandante do assassinato. A polícia já realizou a prisão de 3 envolvidos no crime, mas Frank Dias Diogo, o filho de seu José, continua foragido. Segundo a polícia, um homem foi contratado por Frank para matar José e teria convidado um parceiro para auxiliar no crime. A polícia identificou 2 rapazes donos de um lava-jato na cidade que imediatamente após o crime, a data do crime, eles fecharam esse lava-jato e saíram da cidade. Este investigador responsável pelo caso afirma que a polícia ficou muito intrigada pela demora na comunicação do desaparecimento de José. A própria demora de pessoas próximas à vítima a comunicar à autoridade policial, que é o primeiro ato que é realizado por quem toma conhecimento de um fato tão grave igual a esse, já foi um indício para que a gente suspeitasse levemente, uma leve suspeita de que o filho da vítima poderia estar envolvido. Ainda muito abalada, a família espera por justiça. E que tenha justiça. É isso.